Olá, a gente vai apresentar a nova configuração dos index. A gente escolheu trabalhar a ideia de um tema, como aviamentos, por exemplo. Vocês vão ver que dentro desse guarda-chuva dos aviamentos está metal, ABS, aplicações, acabamentos, fitas e atacadores. E a partir disso, todos eles reunidos numa sequência de 10, 30 e 60%, facilitando, né, e eu diria, dando uma força muito maior na hora do atendimento. Aqui tem um processo super interessante, quando você clica na palavra Corset, por exemplo, ela já te leva diretamente na pesquisa. Então, isso também é uma forma de otimizar e de ampliar a possibilidade de uso do index. Eu vou tentar aqui. Por exemplo, já aconteceu. No que eu clico Corset, ele vem exatamente para a pesquisa do Corset, onde a gente pode construir um pensamento muito claro sobre matérias, estruturas, bojos, todo tipo de barbatanas, tudo aquilo que você realmente puder encontrar de bases, a gente também pode estar trabalhando, né, dentro dos materiais técnicos ou de outros elementos que vão dar sustentação e construção para esses corsets, né? Outro ponto importante também são os ilhoses, as argolas, as fivelas, os cadarços, as amarrações, que também criam e dão, eu diria, um colorido, no sentido de colorido de força, de design, de textura, de formas, para dentro da imagem do corset. Depois, a gente vai para corpo encerado ilustrado. Então, os acabamentos para laminados sintéticos e para os couros, com esses brilhos mais suaves. A gente tem a palavra pesado, aqui enfatizado também na construção dos materiais, né, de acabamentos não só de correntes, mas também de zíperes, puxadores, a partir das bijuterias, das correntes, de todo tipo de prendedores que podem ser construídos a partir do metal ou do ABS. Então, metal, aplicações, acabamentos, fitas, atacadores, aqui dentro dessa percepção do pesado. Uma série de possibilidades de desenvolvimento de texturas também e, ao mesmo tempo, de elementos de volume. Dentro do acolchoado, então, a gente tem vários exemplos interessantes de possibilidades de matelaçados, de texturas. Dentro do emborrachado, esses acabamentos de textura quase que anti-água, né? Assim que a água não permanece nele, a sensação que a gente tem é de realmente uma opacidade nesses materiais, e aí ele ganha espaço também na parte dos enfeites. Então, tem muitos elementos onde esse acabamento é aparente, etiquetas, pequenos detalhes, puxadores, peças para bijuteria. A ideia do vítreo, então, o brilho intenso, os aspectos de acrílicos, de resinas que possam ser trabalhados aqui. A ideia do dourado, então a importância da cor e dos acabamentos e das texturas também, das combinações que a gente pode ter. Os vários traços, né, de dourados, as cores. A ideia do pelo. Então, você tem uma quantidade a mais, né, de pesquisa aqui. O index serve realmente para esse plus, para essa percepção de quantidade de matéria que está sendo criada. Esse anel do Margiela é absurdo, que ele recebe esse banho de floco de veludo, né? Então, tanto a pulseira como o anel são extremamente novos, extremamente interessantes. E aí o pelo em si, né, seja ele fake ou de outras estruturas, bem em evidência. A ideia do destroyer, e aqui como referência para os metais, para os acabamentos, para os enfeites, né, para toda a série, pode ser
tanto de ABS como metal, essa ideia desses acabamentos interessantes. Ou de ranhuras, né, de raspagens sobre a ideia desse metal meio inacabado, meio bruto, que é super bonito. Aí a questão da anatomia, então enfatizando ainda mais o uso desses elementos do corpo humano na construção de elementos decorativos para as peças de moda. O impacto das mãos, a quantidade de partes do corpo que realmente estão representadas é gigantesco. E cada dia tem uma maneira nova de apresentar isso, surge um acessório novo. Na parte da bijuteria, onde isso está sendo super explorado, então é bem interessante a gente prestar atenção e nas empresas que tenham esse olhar, esse enfoque e entendam esse mercado, vocês explorarem mais esse tema também. Na parte dos enfeites, dos detalhes, são bem divertidos. E aí, no 30%, a gente entra na questão do fragmentado. Então, para os aviamentos, a gente tem a história dos enfeites, né? Então, tudo aquilo que a gente possa trabalhar a partir das rochas, que é a ideia do quantum, da essência, de como isso pode vir também na combinação de dois elementos, então, texturados e lisos, opacos e brilhantes, bem rico. No 30%, então, isso já começa a aumentar a quantidade e a proporção de como isso vem aparecendo dentro da construção de produtos. Então, enfatizando realmente essas diferenças numa mesma peça. A ideia do esporte, então, recortes, detalhes, né, que vão dar esse enfoque de dinamismo e de velocidade. Então, aqui é muito importante para as etiquetas, para todo tipo de patches, aquelas recortes que a gente pode fazer, né, as cordas, as tiras, a quantidade de fivelas, de maneiras diferentes de prender os cadarços, então está muito rico, muito interessante. A ideia do desossar, então também a ideia do desossar dos vazios, né, da falta de matéria, então elementos muito contidos, muito direcionados, então, bem interessante. No caso do hipervisual, a gente tem o efeito da luz, né, então um aspecto brilho aqui, enfatizado na combinação das cores, então como se a gente estivesse olhando um material na tela do computador. Então, o foco é a luz. Aí, de certa forma, aqui, a ideia desses micro desenhos que lembram realmente toda essa concepção do design, por exemplo, em cima de elementos de games, né, das figuras dos personagens de game. A gente tem dentro do grafismo, que é a parte do maximalismo, uma forte influência da combinação das cores e de elementos geométricos. E isso expande para todo tipo de composição de materiais e da percepção de uso de cadarços, da combinação de cores, do impacto que tudo isso tem no resultado final do produto. De novo, aqui o uso de elementos das culturas, estabelecendo um novo padrão de cor, de combinação geométrica também. Então, esses elementos simbólicos, né, que enfatizam, de certa forma, essas ancestralidades, utilizados como detalhes. A riqueza desses elementos, que também podem ser em preto e branco aqui, né, então a gente tem esse ponto de elegância e de elemento de cor. É um grafismo, né, super interessante. De novo, os povos originais, trazendo essa referência muito poderosa da maneira de como eles enxergam a cor e da simplificação dos traços. E aí, nos 60%, vamos falar dos aviamentos a partir da ideia dos barrados e do gradiente, né, do colorido gradiente.
Isso aparece bastante, todos os elementos. Dos nervuras e do bioprint. Então, os detalhes para enfeites, para texturas, para todo tipo de acabamento. A gente tem o blur e o membrana, então a ideia desse translúcido, desse aquarelado. Ao mesmo tempo, a gente tem rugosidade irregular, então isso nas fitas, nas texturas dos metais, dos ABS, em todo tipo de aplicação de jacquard que a gente possa criar com essa organicidade. O natural versus tecnologia, então aqui entre os elementos importantes que vão falar de sustentabilidade também, né, de materiais sustentáveis, regenerados, e ao mesmo tempo o aspecto de rusticidade e de tecnologia, de inovação. Então, elementos bem construídos a partir dessas percepções do uso de matérias naturais e de matérias com extremo acabamento. Proteção e utilitário, então a importância dos zíperes, dos puxadores, de todos esses elementos que fazem parte dessa ideia de conforto, de proteção e também de ser útil, né? Tornando a roupa realmente tendo ali um outro elemento que é o bolso, construindo a partir disso novas funções, que é extremamente bacana e interessante. Todos esses acabamentos de metal, metais mais lisos, né, mais limpos. A ideia do amuleto, então aqui principalmente nos enfeites, esses símbolos, essas formas sendo projetadas para construir um interessante painel de ideias de proteção. Então, são muitos os elementos. A volta dessas taxas, né, de todos esses elementos aplicados. E aí, nesse tema, a inspiração emoji não deve ser representada de maneira literal, mas sim como signos pop e lúdicos a serem incorporados pela moda. Então, tomar cuidado e ver bem direitinho essa aplicação aqui. Então, de certa forma, decodificar essas figuras apresentadas nos emojis de forma divertida, colorida e nova, não apenas representando o emoji, né? Então, vocês vão ver que tem bolinhas, estrelas, corações, mas com novas formas, com novas atitudes. E, principalmente, o dinamismo das cores, né? Que eu acho que é aqui que ganha uma força bem interessante. E é gigantesca a possibilidade desses microefeitos, né, desses efeitos em serem aplicados numa roupa básica, por exemplo, numa estrutura mais básica. E aí aqui a gente tem a cartela de cores, que eu já passei com vocês mais ou menos a construção de todas elas, a partir das referências dos desfiles. Isso é muito importante para a gente documentar da onde o núcleo está se baseando para a cartela de cor, para que não haja dúvida no mercado de tudo isso que a gente está construindo, né? Então, a percepção da importância do olhar, da pesquisa, do estudo, para construir uma base mais assertiva para as empresas gerarem negócios positivos e realmente fazer a diferença. Porque desde que nós entendemos que é aqui que a moda começa, a gente cada vez mais se especializa e busca na inovação, na sustentabilidade e principalmente na alegria de fazer parte do núcleo, o nosso trabalho. Beijo grande, bom trabalho.